Ramos. Estamos aqui numa noite de 25 de janeiro de 2024 para dar uma mensagem, de Jesus para a sua vida, para a minha vida, aqui em João 6, a explicar uma situação. Jesus tinha umas palavras que o povo não entendia, até os apóstolos naquele tempo que estavam seguindo ele, eles ainda estavam sem entendimento. E, pelo menos aqui em João 6, capítulo 41, ele fala que é o pão da vida. E veio dar vida a todo aquele que nele crê. É uma palavra bem atual, mas só que tem que ser acrescida com fé. Aqui fala em João 6, 41 em diante, fala assim: não murmurai-vos, murmuravam, pois dele o judeu, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Dizia: não é este Jesus, o filho de José? Quase não conhecemos o pai e a mãe, como pois agora diz, desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se ao Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eles não sabiam da natureza de Jesus, muitas das vezes nem os apóstolos. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da paz do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse eu tenho visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Os judeus não entenderam isso, e muitas das vezes nem os próprios apóstolos naquele momento. Depois disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como esses pode dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem e não beber o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer minha carne e beber meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. As palavras de Jesus eram a palavra de fé. Aqui é carne, aqui ele estava falando o pão e o vinho, E aí o sacrifício vicário que ele ia fazer na cruz. Mas ele fala que daria vida eterna e ressuscitaria no último dia. Muitos creem que pode vir, encarnar, e está determinado o homem viver só uma vida, e depois a ressurreição. A Bíblia nos fala isso claramente. Possamos entender que o Filho de Deus não pode fazer nada se o Pai não trazer nós para Ele. Ele é o caminho, a porta que nos leva ao Pai. Mas é o Pai que leva nós a Ele. É o Espírito de Deus que nos leva a Ele. A Ele é quem? Jesus. E quem escolhe é Deus. É Jesus que nos escolhe, não nós a Jesus. Muitos naquele tempo tinham dificuldade de entender isso. E muitos hoje têm dificuldade de entender. Porque a palavra de Jesus é misturada com fé. É possível o homem agradar a Deus se não for pela fé. Fé daquilo que você não viu, mas creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Ficar nessa paz, nessa palavra de paz. E se você não tem fé, pede a Deus. Ele vos dá liberalmente. A fé, você pode arrancar um monte do lugar e mandar se jogar no mar. Jesus falou isso. A fé é do tamanho do grão de mostarda. Temos que ter fé. O mundo hoje precisa de homens de fé, homens e mulheres de fé. Ficar nessa paz, nessa palavra,
Essa escritura é muito difícil de entender se você não tiver o Espírito Santo para vos mostrar e fé. Tem muitos crentes, se vem fraquejar, eu venho errar por causa que não mistura a palavra com fé. Até os dias de hoje, essa palavra é muito eficaz, mas se não for misturada com fé, você não vai entender nada. Os judeus daquela época não estavam entendendo nada, nem o que Jesus dizia, e muitos dos apóstolos ainda estavam vagando. Então, depois da morte e ressurreição de Cristo, que eles receberam o Espírito Santo e começaram a entender. Precisamos entender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus com fé. Fé é um poder tamanho. O mundo e tudo foi criado pela palavra e pela fé. É um poder tremendo. Fique com Deus.